Numa tarde quente em Jerusalém, pouco tempo depois da ressurreição de Jesus, havia um homem devoto chamado Simão, cuidadoso e discreto, que ia todos os dias ao templo para orar. Naquela tarde, porém, a cidade murmurava em expectativa. Algo sobre Jesus de Nazaré, crucificado e enterrado dias antes, ressurgira entre as vozes e os olhos maravilhados. Mas este não é um conto sobre multidões, é sobre um ato silencioso, um coração ardente e um caminho transformador. É a história conhecida como o caminho de Emaús, Lucas 24, 13 e 35. Cleopas e outro discípulo caminhavam pela longa estrada poeirenta entre Jerusalém e a vila de Emaús, a cerca de 11 quilômetros de distância. Seus rostos estavam abatidos, seus passos pesados. É como se tudo tivesse sido um sonho, disse Cleopas. Nossas esperanças, todas sepultadas com ele. O outro apenas assentiu, cabisbaixo. Haviam perdido não só um mestre, mas tudo aquilo que representava salvação e mudança. Eles lembravam das palavras de Jesus sobre ressurreição, sobre o terceiro dia, mas a dor obscurecia a fé. Tinham ouvido rumores de que o túmulo estava vazio, boatos sobre anjos e visões, mas nada concretamente confirmado aos seus olhos. Estavam desiludidos com Deus, com a vida, consigo mesmos. Enquanto andavam e conversavam, um homem se aproximou silenciosamente e começou a caminhar com eles. Seus olhos, toldados pela tristeza, não reconheceram quem era. Sobre o que vocês estão discutindo enquanto caminham? Perguntou o forasteiro. Cleopas parou, surpreso. Você é o único em Jerusalém que não sabe o que aconteceu nestes dias? O homem respondeu com serenidade. O que aconteceu? Cleopas suspirou fundo e contou toda a história. Sobre Jesus, sua poderosa palavra e ação, a crucificação, a tristeza e o mistério da tumba vazia. O homem então começou a falar, e suas palavras ardiam como lenha acesa no frio da incredulidade. Começou com Moisés e percorreu os escritos dos profetas, explicando como tudo aquilo apontava exatamente para o que havia ocorrido com Jesus. Eles permaneceram em silêncio, absorvendo cada palavra, sentindo algo estranho reacender. Ao chegarem perto da vila, o homem fingiu que seguiria adiante. Mas Cleopas insistiu. Fique conosco. Já é tarde. Ele aceitou o convite e entrou com eles. Quando se assentaram à mesa para comer, o homem tomou o pão, deu graças, partiu e entregou a eles. Naquele gesto simples, seus olhos se abriram. Era Jesus. O mesmo gesto de quando alimentara multidões, de quando instituiu a ceia. Ele estava vivo, ali, partilhando pão e presença. Num piscar de olhos, Jesus desapareceu de diante deles. Mas agora, o vazio havia sido preenchido, a tristeza dissipara-se. Eles se entreolharam, maravilhados. Não estava o nosso coração ardendo enquanto ele nos falava pelo caminho e explicava as Escrituras. Sem perder tempo, mesmo depois de um dia inteiro de caminhada, voltaram imediatamente a Jerusalém. Seus pés cansados agora ganhavam asas. Ao encontrarem os outros discípulos, contaram o que havia acontecido e como reconheceram o Senhor ao partir o pão. Essa história ecoa silenciosa e forte nos corações que caminham desiludidos hoje. Muitas vezes, também não reconhecemos a presença de Deus ao nosso lado, especialmente em momentos de perda, dúvidas e desânimo. Mas Jesus percorre os caminhos com os corações sinceros e se revela nos atos simples. Uma oração sincera, uma lembrança da palavra, um gesto de fé. Como Cleopas, somos convidados a manter o coração aceso mesmo nas estradas da dúvida. Porque o Deus que andou à beira do caminho continua a se aproximar, explicando, aquecendo, partindo o pão. E quando o reconhecemos, jamais caminhamos da mesma maneira novamente.